Olá pessoal, estamos aqui retornando nessa nossa semana, 11ª semana. Rapaz, o trimestre está acabando. Terminando. Pois é. Antes da gente prosseguir, a gente quer mandar um abraço para a galera jovem da igreja da Estrada das Barreiras. A gente estava lá nesse sábado, passando a lição com eles. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Muito legal a classe, muito boa. Um abraço também para a Jean Venieri, que foi quem fez o primeiro convite, que Deus abençoe. Um abraço mais especial ainda para o Ayrton Júnior, nosso brother de fé, que fez os vídeos aí de Valeu, meu jovem. domingo e segunda, não esquecendo da próxima. Estamos aí. Pois é, e a nossa lição que tem como título Sábado Feito para o Homem. E antes de que o Carlos leia o verso memorizado, nós já queremos te dizer, você pode até achar que é repetitivo, mas não é. É um assunto, por incrível que pareça, eterno. Tanto que a gente vai guardar o sábado pela eternidade, então é um assunto eterno. Então sempre tem algo a ser descoberto. E o que é que diz o verso para memorizar, Carlos? Em Mateus 18:8 diz o seguinte: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Pois é, amém, né? Amém. E nessa terça-feira temos por título O Dia Acima de Todos os Outros. Primeiro nós vamos analisar quando surgiu o sábado. Lá no Éden, depois de toda a criação, Deus presenteou Adão e Eva com o sábado e ele mesmo descansou. E me permita já fazer um link hoje para a gente fazer um vídeo um pouco mais interativo. Fique à vontade. Justamente isso, a lição de adultos ela traz essa questão da criação do sábado como sendo... Se você ler a lição de ontem, você se lembra que um dos fatores que a gente deve guardar o sábado é porque o sábado revela a graça de Deus. No texto de Deuteronômio fala que a gente deve guardar o sábado porque nós pertencemos a Jesus pela redenção. É interessante que no texto de Gênesis fala que nós pertencemos a Jesus pela criação. E no texto de Deuteronômio fala que nós pertencemos a Jesus pela redenção. Os dois textos estão mandando a gente guardar o sábado. E isso é interessante porque mostra que nós pertencemos a Jesus das duas formas. Primeiro ele nos criou, depois ele nos redimiu. Mas em relação a essa parte da criação do sábado, o dia do sábado em si, você não acha a revelação da graça? Com certeza. Por quê? Porque Deus já tinha feito tudo e já tinha estabelecido uma semana. Porque já tinha existido 6 dias e tudo já estava completo. Então por isso ele criou o sábado e é o que está escrito no texto dizendo assim: o sábado foi feito por causa do homem. Sabe por quê? Porque o sábado foi um presente para a humanidade. E o que é presente é algo que vai além do que nós já temos. Então, querendo ou não, o sábado em sua essência na criação foi a revelação da graça de Cristo, ele indo além do que nós precisávamos. Nós já tínhamos 6 dias, ele foi além, deu um 7º para a gente descansar. Que graça, hein? Pois é. Continuando, nós nos perguntamos e comentamos sempre: Deus criou o sábado para que nós descansemos do trabalho da semana. Mas peraí, o sábado vem do Éden. Adão e Eva não se cansavam. Eles iam descansar de quê? Para que o sábado? Para eles descansar se não se cansavam. O sábado vai muito além de um descanso. Deus separou aquele dia, inclusive para Adão e Eva e para nós, para que fosse um dia apenas de reflexão e de um conhecimento maior da sua criação, uma observação maior do que Deus criou, para que dessa forma nós o reconheçamos como Criador, como Senhor, como mantenedor. E principalmente que nós estejamos sendo gratos diante de Deus por tudo isso que Ele deu, por essa graça, por ter concedido o sábado, por ter concedido as bênçãos durante a semana e por ter concedido a oportunidade de ter uma comunhão maior com Ele. Nós não devemos guardar o sábado simplesmente porque é a lei de Deus. Vai muito além, nós temos que pensar muito na questão espiritual, no momento que é o sábado, no que o sábado traz para nós, que é a oportunidade de estarmos mais perto de Deus. E acima de tudo, quando nós guardamos o sábado, nós estamos testemunhando do amor de Deus e testemunhando o poder de Deus, ou seja, reconhecendo que Ele é o Criador e que Ele tem todo esse poder. Então se nós não guardamos o sábado, nós não estamos reconhecendo isso. A começar que dos 10 mandamentos, o único que traz Deus como Criador é o 4º, que é a questão do sábado, que diz: 6 dias fez Senhor Deus os céus e a terra. Então, dentre os outros, dentre todos, é o único que traz Deus como Criador. Então, se nós não guardamos o sábado, em momento algum nós estamos reconhecendo esse poderio e esse amor de Deus de ter criado e ter nos dado esse presente. Pois é. E só completando o que eu falei no início, seria interessante você ler o texto de Êxodo 31:13, que foi o texto que foi dado pra gente ontem,
que fala justamente isso, que além de nos criar, no texto ele fala que o povo de Israel, toda a humanidade deveria guardar o sábado, mais especificamente o povo de Israel, para lembrá-los de que Deus os tinha salvo do Egito. E isso está totalmente ligado à redenção. Jesus redimindo o povo, tirando da escravidão, e por isso o sábado era um memorial. Isso é muito interessante. Mas então, Carlos, prosseguindo, eu queria contar uma coisa para vocês muito interessante. Eu faço faculdade à noite. E quem faz faculdade à noite tem aulas às sexta-noite. Isso tem tudo a ver com o contexto da lição, gente. Porque, se vocês lembrarem bem, as maiores brigas que Jesus tinha com os fariseus era porque os fariseus faziam do sábado um fardo. Eles faziam isso. E o mais interessante é que é o seguinte, até mesmo nos embates que Jesus teve com os fariseus, em nenhum momento a discussão era se o sábado deveria ser guardado ou não. Mas a discussão era como o sábado deveria ser guardado. E o problema é que os fariseus estavam tornando o sábado um fardo e não uma bênção. E por que eu quero falar com vocês da faculdade? Porque é o seguinte, quando as pessoas olham pra mim e eu vou ter que fazer um semestre a mais na minha faculdade por causa das aulas de sexta à noite, as matérias de sexta, as pessoas olham pra mim e falam assim, poxa cara, que triste pra você, né? Que coisa, que... poxa, velho. E eu olho pra eles e digo, não, cara, isso não é triste não. E digo pra eles, olha, vem comigo e experimenta um dia. Eu te garanto que se você experimentar um dia, mas experimentar como realmente deve ser. Se você experimentar guardar o sábado um dia como deve ser, você nunca mais vai querer deixar de fazer. Eu falo isso com todos os meus colegas e é uma coisa, gente, que a lição fala do contexto farisaico. Mas nós vivemos em 2013, estamos na realidade de 2013. E nós temos que revelar para as pessoas que o sábado é uma bênção e não um fardo. Para mim não é dificultoso não ter aula para servir a Deus, para me encontrar com Cristo no sábado. Muito pelo contrário, é a minha alegria, eu me sinto renovado. Isso a gente tem que ter em mente. E a lição está nos chamando a atenção nisso. Qual é a sua maneira de observar o sábado? Como você passa isso para as pessoas? Isso é importante, que tenhamos isso em mente. É isso aí, pessoal. Até amanhã.